E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melky Rodrigues e hoje eu vim falar de Premonição 6, Laços de Sangue, o novo capítulo dessa franquia amada pelos fãs, inclusive esta pessoa que vos fala. Depois de 14 anos temos aí uma sequência e agora eu vim trazer as minhas considerações sobre este filme. Então antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então galera, eu trouxe esse vídeo aqui de Premonição 6 mais pela paixão mesmo a franquia, porque eu não sei se esse vídeo vai dar muito engajamento, levando em consideração de que muita gente, os canais grandes estão tudo falando de Premonição 6, então eu tenho um certo receio de como que vai ser a recepção desse vídeo. Então caso eu venha trazer outros conteúdos de Premonição 6, eu acredito que vai ser mais nos shorts. Mas eu precisava trazer um vídeo como este para eu explicar o que eu senti em relação a este filme, principalmente porque eu percebi que eu nunca falei de Premonição aqui no canal. O último filme terminou em 2011, 2011 eu não tinha canal, não trabalhava com internet ainda, e agora sim eu posso falar não apenas de Premonição 6, mas pegar um pouco da saga como um todo. Então eu já aviso que esse vídeo vai ter spoiler sim, porque não tem como eu fazer uma análise mais aprofundada sem eu entrar no terreno de spoilers. Então se você ainda não assistiu Premonição 6, passe longe desse vídeo, mas não esqueça de deixar o like porque ajuda a gente no engajamento, beleza? Então, gente, na história de Premonição 6, a gente começa ali na década de 60, onde a gente vê a Iris, juntamente com o namorado dela, que vão para a inauguração de uma torre chamada Skyville. E é ali que começa o terrível acidente deste 6º capítulo da franquia. Cara, eu me arrisco dizer que essa foi a melhor cena inicial de todos os 6 filmes. Eu acho que não é exagero nenhum falar isso, porque foi uma cena muito bem construída, foi uma cena que teve camadas de tensão e sem contar na protagonista que serviu muito, mas muito carisma em 5 minutos de tela. Gente, é incrível como que uma personagem em 5 minutos de tela, ela conseguiu servir carisma, conseguiu prender o público do que todos os outros que aparecem ali no decorrer do filme. A gente já vai falar melhor sobre eles. Então a Iris, ela foi dona da primeira premonição que a gente tem conhecimento, certo? Então foi ali nos anos 60. E ela salvou muita gente do desastre naquela torre. E por conta disso, dela ter salvado muita gente desse desastre, a Morte não gostou nada disso. A Morte viu que a Iris era uma potencial ameaça para os planos dela. Então todas aquelas pessoas que ela salvou ali em Skyville, elas futuramente cresceram, formaram famílias, nasceram filhos que não eram nunca para ter existido, e por isso formou-se essa árvore genealógica da Morte, certo? E isso começou a alterar na Stephanie, que é a neta dela. É uma coisa que eu achei curiosa nesse 6º filme, ao mesmo tempo ousada e ao mesmo tempo eu não gostei tanto, é que a Stephanie, ela não é uma visionária. Ela é a real protagonista do filme, mas ela não é uma visionária. Então ela herda os sonhos da avó, da Iris, que era a premonição dela, a premonição que ela teve de Skyville. A Stephanie começou a sonhar com essa premonição, porém ela não tem premonição durante o filme inteiro. E isso me incomodou um pouco, não apenas pelo fato de que a Stephanie, ela não tem premonição, mas também pelo fato dela não ter o mesmo carisma que a avó dela tinha quando a gente vê ela na cena inicial. Ela não tem o mesmo carisma, eu acho ela uma personagem muito, mas muito sem graça. Até o Charlie, o irmão dela, que no começo começa meio chatinho, aqueles aborrecente meio chato. Eu gostei um pouquinho mais dele do que a Stephanie. Eu não sei, a Stephanie, ela não tem o molho, sabe? Ela não tem o molho, diferente da Iris quando nova, ela sim tem o molho. Uma coisa que eu achei incrível, assim, maravilhoso neste filme foi a homenagem final que eles fizeram ao ator Tony Todd. E também eles deram sentido ao seu personagem, William Blood-Wolf. Finalmente esse personagem teve um sentido, teve um porquê dele aparecer em todos esses filmes. Algumas teorias da conspiração falavam que ele era a própria personificação da Morte e por isso que ele aparecia ali em quase todos os filmes.
pra dar aquele alerta ali pra galera, tipo, olha, tô de olho em vocês, com a morte não se engana. E este filme derrubou por terra todas essas teorias da conspiração, que na verdade o William era um dos sobreviventes ali de Skyville, quando ele era apenas um garotinho. A Iris, sabendo de que a morte iria atrás dela, iria atrás de todas aquelas pessoas que estiveram na torre, ela decidiu se isolar numa cabana ali com segurança máxima, e ela não deixava ninguém entrar, e ela também não saía por nada. Então a Stephanie, ela procurou, certo? Procurou ela, queria saber de tudo o que tinha acontecido, e a Iris fala pra ela que a morte está indo atrás da nossa família, que se ela quiser proteger a nossa família, ela tem que seguir todos os passos, e ela deu um livro no qual ela veio estudando durante todos esses anos. Então ela entregou esse livro para Stephanie, só que no momento que ela entrega esse livro para Stephanie, a Iris tem uma premonição que ela vai morrer ali. Porque enquanto ela estava dentro da cabana, ela estava segura. Se ela saísse, a morte ia pegar ela. A morte só estava esperando um vacilo dela para poder pegar ela de vez. E foi isso que aconteceu. A Iris saiu, só que ela preveu que ela ia morrer naquele momento. Então ela pensou, ela só vai acreditar se ver, se testemunhar. Enquanto ela não testemunhar, ela não vai acreditar. Então ela pediu para Stephanie se afastar, e o negócio lá da cabana atingiu o crânio dela, que espocou um negócio muito cabuloso, e naquele momento a Stephanie viu que a coisa realmente estava feia. Então ela foi atrás da família e foi alertar todo mundo. Gente, ó, tá acontecendo assim, assado, é uma árvore genealógica da nossa família, tudo começou através da vovó e agora veio atrás de nós. Então ela traçou ali uma lista muito bem feita, por sinal, para falar de como eles estavam atuando. E dessa vez a morte estava agindo de uma forma diferente, estava pegando o primeiro da linhagem, o mais velho da linhagem, e os seus descendentes. Então, nesse caso, seria o Howard, né? Depois vem os descendentes, né? Os primos dela. E em seguida, Darlene, que é a mãe da Stephanie. E em seguida, Stephanie e o Charlie. Agora vamos falar um pouco assim dos personagens, galera. Eu gostei de alguns personagens, outros nem tanto. Eu preciso falar do Eric, que eu acho o Eric o crush supremo desse filme, e o tanto que esse filme quebrou com a nossa expectativa em torno desse personagem. Porque assim, a gente teve o primeiro teaser lançado que mostra ele ali no estúdio de tatuagem, e ele se rolando todo com piercing, com o negócio lá no ventilador, e o estúdio pega fogo, e no trailer, né, nesse teaser, mostra ele caindo ali nas chamas e pegando fogo. E aqui eles mudaram totalmente diferente. No trailer final do filme, soltou uma cena dele indo pro meio da pista, assim, de costas, uma referência clássica do que aconteceu com a Terry lá em Premonição 1, certo? Passa um caminhão, eu não lembro se é um caminhão ou se é um ônibus, acho que é um caminhão mesmo, por trás, só que no trailer dá a impressão de que aquele caminhão vai bater nele. Mais uma vez a gente foi enganado. E a morte dele, na verdade, foi a morte mais brutal deste filme, e foi a que ninguém estava esperando, e era um momento que ninguém estava esperando, porque a gente descobriu ali, foi até um plot twist meio cômico, de que o Eric não era filho do Howard, certo? A mãe dele teve um caso com outro cara, o Jerry, que pra quem não sabe, é uma curiosidade aí das internets da vida, esse Jerry é o pai do Todd, lá do primeiro filme do Premonição 1, ou seja, o Eric é irmão dele. Outra coisa também, galera, que eu até esqueci de mencionar na parte que eu tava falando ali do personagem do William, é que a cena que ele aparece é uma cena muito delicada, é uma cena muito memorável. Então eu percebi que a edição, eles fizeram questão de colocar uma trilha sonora mais nostálgica, mais intensa, aquela vibe assim, tipo, que dá um aperto no coração, porque, cara, era a última aparição ali do ator, do Tony Todd, nos filmes, foi o último filme. Então muita gente, assim, fez até uma brincadeira, um trocadilho, nossa, que a morte definitivamente veio buscar ele, mas a forma que eles concluíram o arco do personagem
foi muito emocionante, entendeu? Então eu achei que eles honraram muito o legado do ator e principalmente deram um porquê desse personagem, e eu achei isso incrível. Outro personagem que eu gostei muito foi o Bob. O Bob é aquele bonitão bobinho, mas assim, aquele bobinho que a gente ama, entendeu? Que a gente adora, que a gente quer colocar dentro de um potinho. Tipo assim, eu me apaixonei por ele, é um bebê, entendeu? Eu ainda prefiro o Eric, porque o Eric tem tudo. O Eric tem um molho, nossa, ele tem tudo. E a morte do Eric, como eu falei, foi a mais brutal do filme, porque foi justamente naquela pocilga do aparelho de ressonância magnética. Gente, uma curiosidade para quem não sabe, em 2011 eu iniciei uma faculdade de radiologia médica achando que eu poderia ganhar bem e aposentar cedo. Eu fiz 2 semestres de radiologia e descobri que aquilo não era para mim. Simplesmente abandonei, não continuei a faculdade, fiz 2 semestres e larguei de mão. E hoje, eu vendo esse filme, eu me deparo que ainda bem que eu larguei a faculdade, porque eu nunca mais iria entrar na sala de um aparelho de ressonância magnética depois de assistir Premonição 6. Jamais! Eu não vou, entendeu? Então, graças a Deus, ali foi um sinal de Deus de que eu não podia continuar nessa profissão, porque isso iria acontecer cedo ou tarde. E, cara, que morte tenebrosa! Que morte tenebrosa, e o Bob acabou morrendo em seguida, porque na verdade era pro Bob morrer, o Bob estava na lista da morte, mas como o Eric quis intervir nos planos da morte, quis impedir que a morte pegasse o Bob, a morte pensou, esse danadinho aqui tá mexendo nos meus planos, então vamos lá levar ele junto, e levou. A morte da Júlia foi, assim, a forma que aconteceu foi muito cômica, um caminhão de lixo. Agora, eu também tô traumatizado com caminhão de lixo. Gente, cada traumas aqui sendo desbloqueados que vocês não têm ideia. Foi a morte, assim, mais paia, né, mas, enfim, teve ali o seu propósito. E agora sim, para não dizer, galera, que esse filme foi apenas mar de rosas, eu tenho alguns problemas ali com o final. Eu não gostei muito do final quanto eu gostaria. E tá tudo bem, a gente sabe que todo filme de premonição, todos os personagens, inclusive os protagonistas, morrem. Mas eu achei que o final foi muito apressado, foi muito assim, sabe, de qualquer jeito. Mas eu até entendo porque teve umas regravações ali do final, porque nas exibições teste que teve do filme, existia a cena da morte na porta giratória, que seria a Darlene, a mãe dos meninos, da Stephanie e do Charlie. Então, a galera da exibição teste não gostou nada dessa cena, tipo, não curtiram a ideia, e eles deletaram essa cena, tanto que essa cena tem no trailer. Eles deletaram essa cena, regravaram o final e fizeram a morte da Darlene ali na cabana totalmente diferente. E a morte dos meninos, apesar de fazer uma referência com Premonição 2, que tem a questão ali da história de madeira e tal, apesar disso, eu achei que foi muito apressado. Então, assim, foi um filme que honrou o legado da franquia e teve várias referências à Premonição 1, referências à Premonição 2, referências à Premonição 3 por conta ali do trem, mas ao mesmo tempo esse final eu achei que foi muito apressadinho e assim, vocês vão me matar, apesar de eu ter amado o filme, eu achei que esse final foi um pouquinho digno de Premonição 4 e eu odeio Premonição 4, gente, odeio com todas as minhas forças, mas calma, não é o filme todo que é assim, beleza? Então assim, eu achei que foi um filme muito bem estruturado, foi uma sequência legado que faz jus a franquia. Eu acho um dos melhores filmes da franquia, na minha opinião. É a melhor cena de abertura, é a melhor premonição. A Iris é possivelmente uma das melhores visionárias. Eu acho que eu tô entre ela e a Wendy, certo? Ela e a Wendy estão ali, ó, no top 3 visionários fácil, fácil. O filme tem seus problemas? Tem, mas todo filme da franquia Premonição tem seus problemas. E uma coisa que eu jamais poderia deixar de falar é a maldita moeda. Gente, agora eu vou me livrar de todas as moedas possíveis que eu tiver aqui em casa, porque foi tudo por conta de uma moeda. Uma moeda iniciou o acidente das mortes, certo? Na verdade, na premonição, o acidente não aconteceu de verdade porque a Iris impediu, mas foi por causa daquela moeda que tudo aconteceu. E outra coisa, eu já ia esquecendo, agora nós temos a confirmação que a única personagem viva canonicamente da franquia é a Kimberly. Sim, galera, o próprio personagem do William confirmou que ela foi a única
das Visionárias que enfrentaram a morte, que esteve na lista da morte, que está viva. Ou seja, provavelmente a gente vai ter o retorno da Kimberly em um eventual Premonição 7. Ainda não foi confirmado nada, beleza? Mas eu tenho quase certeza que eles vão fazer sim, principalmente se o filme der bilheteria. Eu acredito que eles vão querer fazer uma nova trilogia, começando a partir do 6 e terminar ali em Premonição 8. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão! E até a próxima.